Uma história narrada por Manuel Correia, Ribeirinho do Amazonas, parte Mino. O contrato. Meu nome é Manuel Correia. Tenho 53 anos. Nasci numa palafita às margens do rio Juruá e passei a vida inteira guiando pessoas pelo interior do Amazonas. Conheço o rio como conheço as linhas da minha própria mão. Sei onde ele respira fundo, onde ele engole os imprudentes, onde ele esconde o que não quer ser encontrado. E por isso, quando aconteceu o que vou contar agora, eu sabia, com toda a certeza que um homem pode ter, que não foi coincidência. Nada no rio é coincidência. Foi no começo de outubro, quando as chuvas ainda hesitam antes de desabar com força total. Um calor úmido e pesado que gruda na pele como argila. Eu estava na beira do trapiche de Itacoatiara, consertando o motor da minha voadeira, quando um carro alugado parou na estrada de terra e dela desceu uma mulher com uma pasta de couro e um sorriso de quem não conhece o mato. Ela se chamava Doutora Beatriz Fontenelle, pesquisadora da Universidade Federal do Pará, especialista em comunidades ribeirinhas isoladas. Atrás dela vieram 2 rapazes. O primeiro era Tomás, o assistente dela, 20 e poucos anos, magro, com um caderno sempre na mão. O tipo de rapaz que anota tudo e não sente nada. O segundo era Fábio, o fotógrafo. Trintão, calado, com aquele olhar de quem observa o mundo pelo buraco de uma lente e acha que isso é suficiente para entendê-lo. A doutora foi direta ao ponto. Precisavam chegar até a comunidade de São Miguel do Mapari, uma aldeia mista de ribeirinhos e descendentes indígenas a 4 dias de barco, inacessível por terra. Nenhum outro guia da região havia aceitado o trabalho, e ela não me disse por quê. Naquele momento eu devia ter perguntado, mas o valor que ela pôs em cima da mesa era 3 vezes o que eu ganhava num mês normal, e eu tinha uma filha com pneumonia esperando internação em Manaus. Não tinha espaço para perguntas. Assinamos o contrato naquela tarde. Partimos no dia seguinte antes do sol nascer. Parte 2. Rio adentro. Quem nunca navegou de madrugada pelo rio Amazonas não sabe o que é o silêncio verdadeiro. Não é ausência de som, não. É o oposto. É uma presença. O rio cheira a terra úmida e peixe morto e flores que você nunca viu. A mata fecha dos 2 lados como paredes de uma catedral sem teto. E a água escura embaixo de você reflete as estrelas de um jeito torto, como se o céu do fundo fosse mais real que o de cima. Na primeira noite, acampamos numa praia de areia branca, num meandro do rio. Eu montei a barraca longe dos outros 3, por costume mesmo. Guia dorme afastado, acorda mais cedo. É assim que funciona. Tomás ficou acordado mais tarde que os outros, escrevendo no caderno à luz de uma lanterna de cabeça. Fábio dormiu logo. A doutora ficou um tempo olhando para a água antes de recolher. Eu estava quase dormindo quando ouvi. Era uma voz, feminina. Vinha da direção do rio, baixa, suave, como quem canta para uma criança pequena. Sentei rápido, agarrei a lanterna, iluminei a margem. Nada. Só o rio lento e preto e o canto dos grilos retomando depois do susto da luz. Fiquei parado, ouvidos abertos. Silêncio. Me deitei de novo, convencido de que tinha sido um sonho de beira. Acontece, mas antes de fechar o olho, ouvi de novo. Mais perto. E dessa vez havia uma palavra no meio da melodia. Uma palavra só, repetida com paciência de quem tem todo o tempo do mundo. Ela dizia meu nome. Manuel. 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 Levantei com a faca na mão. Varri a margem com a lanterna por 10 minutos. Não havia ninguém. A água estava calma. Não havia pegadas na areia além das nossas. Acordei os outros 3, fingi que tinha sido um animal. Tomás ficou irritado por ter sido acordado. Fábio não disse nada. A doutora me olhou de um jeito diferente, como se soubesse mais do que estava dizendo. Não dormi mais naquela noite. Fiquei sentado de frente para o rio até o amanhecer, com a faca no colo e a sensação de que os olhos do rio estavam abertos e olhando de volta para mim. Parte 3. O primeiro desaparecimento. No segundo dia de viagem, paramos para almoçar numa igapó, uma dessas florestas alagadas onde as árvores nascem dentro d'água,
e os cipós formam um labirinto cor de sombra. Tomás pediu para explorar a margem enquanto a doutora preparava as anotações. Eu disse para ele não se afastar mais que 30 metros. Ele disse que sim com a cabeça sem tirar os olhos do caderno. 15 minutos depois, Fábio perguntou onde estava Tomás. Chamei o nome dele. O eco voltou vazio. Chamei de novo, mais alto. O mato absorveu o som como esponja absorve água. Entrei na igapó com o facão, cortando o cipó, chamando o nome dele a cada passo. A água chegava nos meus joelhos e estava quente demais para ser normal, quente como febre. O cheiro do lugar mudou conforme eu entrava. O cheiro de terra virou outra coisa, algo adocicado e podre ao mesmo tempo, como fruta madura demais. Encontrei o caderno dele boiando, aberto, com a capa virada para cima. A página exposta estava molhada, mas dava para ler o que tinha sido escrito. Eram as últimas anotações que ele havia feito antes de entrar no mato. E o que estava escrito ali me fez parar no meio da água, com o coração batendo no pescoço. Estava escrito assim: ela canta. Ela está chamando alguém. Não é para mim. É para o guia. Ela quer o guia. Tomás nunca foi encontrado. Procuramos por 4 horas. Não havia rastro, não havia sangue, não havia sinal de luta. Simplesmente sumiu como se o mato o tivesse bebido. A doutora ficou quieta demais depois disso. E aquele silêncio dela começou a me pesar mais do que o desaparecimento do rapaz. Parte 4. O que o velho sabia. Na tarde do terceiro dia, passamos por uma comunidade pequena, 5 ou 6 casas de madeira numa margem alta. Havia um velho sentado na beira do barranco, pescando, com aquele jeito de quem pesca mais para ter desculpa de ficar parado do que para pegar peixe. Chamei ele de seu Raimundo, porque era esse o nome que estava pintado a tinta preta numa tábua pregada na árvore atrás dele. Âncora dos lugares sem nome. Aportei para pedir informação sobre o trecho adiante. Mas antes que eu abrisse a boca, o velho levantou os olhos da água e me olhou com aquela expressão que só os muito velhos conseguem ter. Aquela mistura de pena e reconhecimento, como quem reconhece um condenado. Ele disse sem que eu perguntasse nada: você ouviu ela de noite, não ouviu? Fiquei parado. Disse que sim. Ele jogou a linha para longe antes de continuar. Disse que a chamavam de A Encantada, que ela não era Boto, não era Yara, não era nenhuma das criaturas que os turistas conhecem pelo nome. Era outra coisa, mais antiga. Disse que ela vive no fundo do rio há tempo suficiente para que ninguém se lembre de quando ela chegou. Que ela não mata por fome nem por raiva. Que ela escolhe. Escolhe um homem, sempre um homem, e vai atrás dele com paciência. Pode levar dias, pode levar semanas, mas ela não desiste. Perguntei por que ela escolhia. O velho puxou a linha devagar antes de responder. Ele disse que ela escolhe quem tem uma dívida com o rio. Quem tirou algo que não devia ter tirado. Quem passou por cima de algo sagrado. Que ela não vem como punição, vem como cobrança. A diferença, segundo ele, é que punição tem limite e cobrança não. Antes de partir, ele me segurou pelo braço. A mão dele estava fria apesar do calor. Disse baixinho: não importa para onde você vá, ela já está lá. Ela não segue o barco. Ela espera na frente. Soltei o braço e voltei para a voadeira. Não contei para os outros o que o velho havia dito, mas a noite inteira eu ficou tentando me lembrar de que dívida podia ser essa. E foi aí que a memória que eu tinha enterrado fundo começou a subir. Parte 5. A memória que não afunda. Tem coisas que a gente enterra no fundo de si mesmo, com a esperança de que o tempo faça o trabalho da água, que vai dissolvendo tudo aos poucos, até que não sobre nada. Mas algumas memórias não afundam. Ficam lá embaixo, inteiras, só esperando que algo as empurre de volta à superfície. 8 anos antes daquela viagem, eu trabalhava como piloto de barco para um grupo de garimpeiros ilegais. Não era trabalho que eu escolhesse por gosto. Era o que tinha aparecido quando a safra de turistas secou e a conta no banco chegou no zero. Levei 3 homens rio acima, num trecho que os ribeirinhos chamam de Volta do Encantado, porque o rio faz uma curva fechada lá e, segundo os mais velhos, é onde os encantados do fundo guardam o que é deles. Naquele lugar havia uma aldeia de 11 pessoas.
família de pescadores, mistura de índio com caboclo, gente que vivia daquele trecho de rio há gerações. Os garimpeiros queriam passar pelo território deles. Eles não deixaram. Houve discussão. Houve violência. Eu fiquei no barco. Disse a mim mesmo que não era comigo, que eu era só o piloto. 3 dias depois, saí de lá com os garimpeiros, com ouro, e com aquele silêncio que fica depois que você viu uma coisa ruim e escolheu não fazer nada. Nunca voltei àquele trecho. Nunca contei para ninguém. Fui construindo uma vida por cima daquela memória, como se constrói uma casa em cima de um buraco no chão. Funciona até o dia em que o chão cede. E agora, navegando o rio acima, eu entendia que o São Miguel do Mapari, para onde a doutora queria ir, ficava exatamente a 2 dias acima da volta do Encantado. Parte 6. Fábio. Na terceira noite, a voz voltou. Mas dessa vez não era suave. Era uma melodia que ficava grudada no ouvido como espinho, que você tenta tirar e vai fundo. Acordei suando com a certeza física de que havia alguém de pé ao lado da minha barraca. Não abri o zíper. Fiquei imóvel, controlando a respiração, ouvindo. Ouvi os passos, lentos, saindo em direção à margem. Abri a barraca e vi Fábio. Ele caminhava em direção à água com aquele passo de sonâmbulo, lento e ritmado. As mãos caídas ao lado do corpo, a câmera pendurada no pescoço batendo no peito a cada passo. Corri atrás dele, peguei no ombro, sacudi com força. Ele virou e os olhos dele estavam abertos, mas havia algo errado neles. O foco estava em algum lugar que eu não conseguia ver. Ele disse, com uma voz que não era exatamente a dele: "Ela está chamando você. Por que você não vai?" Sacudi mais forte. Ele piscou, desorientado. Me olhou sem reconhecer por um segundo. Depois voltou a si. Disse que não sabia como havia chegado ali. Disse que havia sonhado com uma mulher de cabelos molhados que lhe dizia para me acordar, que havia uma mensagem para mim. A mensagem, segundo ele, era esta: "Você vai chegar ao Mapari, e lá vai encontrar o que é seu." Levei Fábio de volta à barraca. Fiquei do lado de fora, sentado no chão, de costas para a mata e de frente para o rio. E pela primeira vez em muitos anos senti medo de verdade. Não aquele medo de barulho no escuro. Não aquele medo que vai embora quando você acende a luz. O outro. O medo que fica. No dia seguinte, quando o sol estava alto e devia ser impossível sentir frio, Fábio desapareceu. Num trecho de rio aberto, sem margem, sem mato. O barco estava em movimento e ele estava sentado na popa. Olhei para frente por talvez 2 minutos para desviar de um banco de areia. Quando olhei para trás, o banco estava vazio. A câmera dele estava no fundo do barco, com a lente voltada para cima, fotografando o céu. Eram só eu e a doutora agora. Parte 7. A doutora e o que ela sabia. Eu parei o motor. Fiquei olhando para a doutora por um tempo longo, com o barco boiando no meio do rio à deriva. Ela me olhava de volta sem pressa, sem o choque que eu esperava, sem as lágrimas que qualquer pessoa normal teria depois de ver 2 colegas desaparecerem em 3 dias. Perguntei a ela diretamente o que ela sabia que eu não sabia. Ela respirou fundo. Abriu a pasta de couro e tirou de dentro uma fotografia. Antiga, em preto e branco. A qualidade grossa das fotografias de décadas atrás. Era uma foto aérea de um trecho de rio que eu reconheci imediatamente. A volta do Encantado. Disse que ela não era pesquisadora de comunidades ribeirinhas. Era pesquisadora de eventos inexplicados em territórios indígenas. Disse que havia, nos arquivos de uma ONG indigenista em Belém, registros de 5 grupos de pessoas que haviam tentado chegar ao São Miguel do Mapari nos últimos 12 anos. Nenhum havia chegado completo. Sempre havia desaparecimentos. Sempre havia um sobrevivente. E o sobrevivente invariavelmente era o guia. Perguntei por que ela tinha me contratado mesmo assim. Ela disse que precisava de alguém que a criatura já tivesse escolhido. Disse que a criatura não toca quem está próximo do escolhido, que era o único jeito de chegar lá vivo. Disse baixo, tentando controlar a voz. Você me usou de escudo. Ela não desviou o olhar. Disse que havia vidas em jogo em São Miguel do Mapari, que a aldeia estava morrendo,
Que havia algo acontecendo lá que precisava ser documentado e que ninguém conseguia chegar. Que Tomás e Fábio sabiam do risco, que eram voluntários. Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu muito longo. Depois liguei o motor. Não porque eu concordei, mas porque naquele momento entendi que eu estava indo para uma Mapari há 8 anos. Que tudo que havia acontecido na minha vida desde aquela noite na volta do Encantado era só o caminho que me trazia até esse ponto. Não há como escapar de uma cobrança que o rio mesmo está fazendo. Parte 8. A volta do Encantado. Chegamos à curva no fim da tarde do 4º dia. O sol estava descendo rápido, como acontece na Amazônia, sem crepúsculo longo de vez, como se alguém apagasse a luz. A água no trecho da curva tinha uma cor diferente das outras partes do rio, mais escura, quase preta, e estava absolutamente parada, sem corrente, sem ondulação, como se o rio, naquele ponto, tivesse prendido a respiração. Desliguei o motor à entrada da curva e deixei o barco ser levado pelo empuxo. O silêncio que caiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já tivesse experimentado. Era um silêncio com peso, com presença, como se o ar tivesse ficado mais denso. A doutora estava sentada de frente para mim com o gravador ligado. Depois me disse que as gravações daquele trecho deram errado, que o arquivo ficou corrompido, só ruído branco. Foi quando eu a vi. Ela estava em cima da água, não dentro, em cima, a cerca de 20 metros da proa do barco, de pé sobre a superfície do rio, quieta. Era uma figura feminina, alta, com o cabelo comprido colado ao corpo pelo peso da água, embora ela não estivesse molhada de água de rio. Estava molhada de dentro, como se a água viesse dela. A pele era escura como o fundo do rio, mas os olhos eram claros, de um amarelo verde que brilhava no escuro que ia caindo. Ela não se movia. Me olhava. A doutora não a viu. Perguntou o que havia. Eu disse nada, mas a voz sumiu da minha garganta e o que saiu foi um sussurro. A criatura inclinou a cabeça levemente para o lado, como quem reconhece alguém depois de muito tempo. Depois abriu a boca. Não ouvi um som, mas senti as palavras como se tivessem sido ditas dentro da minha cabeça. Ela disse, "Você voltou." E eu entendi naquele momento que ela não estava me caçando. Ela estava me esperando. Desde aquela noite 8 anos atrás, quando eu saí de barco daquele lugar e não olhei para trás, ela havia ficado ali, esperando. Com a paciência de quem não envelhece, de quem não tem pressa, de quem é feito da mesma substância que o rio e pode esperar tanto quanto o rio. Meus 2 passageiros foram o preço do pedágio. Era o que ela havia decidido. Não era crueldade. Era matemática. A aldeia de 11 pessoas que os garimpeiros haviam violentado naquele lugar 8 anos antes. 2 por 11. A conta nunca fecha, mas ela estava cobrando uma entrada. Parte 9. O desfecho. Deixei o barco chegar até ela. A doutora tentou me segurar pelo braço. Disse que eu estava com febre, que eu estava delirando, que não havia nada na água. Afastei a mão dela com gentileza. Havia chegado a hora de parar de fugir. Quando o casco do barco chegou a 1 metro dela, ela colocou a mão sobre a proa. A madeira ficou coberta de uma camada fina de água, como orvalho. E então ela falou de verdade, com voz que saiu do rio inteiro, não de uma boca. Uma voz que vibrava na água abaixo de nós e no ar acima e dentro do peito da gente como um tambor. Ela disse, "Você viu. Você esteve aqui. Você foi embora." Disse que sim. Disse que sabia. Disse que eu não tinha desculpa. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que eu não esperava. Disse, "Então você pode entrar. Não entrar no rio. Entrar na aldeia. No São Miguel do Mapari, que era o mesmo lugar, eu entendi então. A aldeia não havia sido destruída. Havia sido levada. Levada para baixo, para onde a Encantada guarda as coisas que precisam de proteção. As 11 pessoas da volta do Encantado estavam lá. Vivas, à moda de quem vive debaixo do rio, o que é diferente de viver em terra, mas não é morrer. A criatura disse uma última coisa. Disse que Tomás e Fábio também estavam lá. Que eles haviam sido convidados, não mortos. Que o convite podia ser recusado, mas que nenhum dos dois havia recusado.
Perguntei o que ela queria de mim. Ela disse: que você saiba, que você conte, que as pessoas saibam o que existe aqui, e o que foi feito aqui, e o que o rio guarda, e o que o rio cobra. E aí ela foi. Simplesmente foi. Desaparecendo dentro da água sem fazer ondas, sem produzir som, como uma sombra que some quando a luz muda. Cheguei a São Miguel do Mapari no dia seguinte. A aldeia estava vazia, como os outros guias haviam reportado. Mas eu sabia que não estava desabitada. Havia comida fresca nas panelas. Havia uma rede ainda balançando. Havia marcas de criança no chão de terra batida. A doutora fez sua pesquisa. Anotou tudo. Não publicou nada. Me disse depois que nenhuma revista acadêmica publicaria aquilo. Eu disse que ela devia publicar de qualquer forma. Ela perguntou para quê. Eu disse: para que as pessoas saibam onde não devem ir sem limpar antes o que fizeram. Voltei para Itacoatiara. Paguei o hospital da minha filha. Ela ficou boa. Mas todas as noites, antes de dormir, ainda ouço. Do rio lá fora, baixo, quase inaudível, vem aquela melodia sem letra. E às vezes, quando o silêncio está certo, ouço uma palavra só. Meu nome. Não como ameaça. Entendi isso com o tempo. Como lembrete. Epílogo. Tomás Aguiar, 24 anos, assistente de pesquisa, foi dado como desaparecido em outubro. A família esperou 2 anos antes de fazer o velório sem corpo. Fábio Drummond, 31 anos, fotógrafo freelancer, idem. Eu estou aqui. Ainda piloto barco. Mas não aceito mais trabalho que passe pela volta do Encantado. Não porque tenho medo de encontrar ela de novo. Porque tenho medo de que, dessa vez, ela me chame para entrar. E que eu queira ir. O rio não perdoa. O rio não pune. O rio lembra. E o pior castigo que existe não é ser levado. É ser deixado para trás, com tudo que você fez, e ter que viver sabendo. É o que eu faço toda noite, à beira da água. Vivo sabendo. Fim.